E aí, pessoal, tudo bem? Se eu perguntasse para vocês, você está em movimento ou você está em repouso? Imagino que muitos podem responder que estão parados, em repouso. Outros vão falar, isso é pegadinha, estou em movimento. Mas quantos de vocês pensaram no referencial para dar essa resposta? Não pensaram? É extremamente importante. E é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Estude! Pessoal, voltamos. Para a gente definir se um corpo está em movimento ou se ele está em repouso, a gente precisa adotar um referencial. Por exemplo, tá vendo esse carrinho? É muito comum as pessoas falarem que esse carrinho está em movimento e a árvore e esse fruto estão parados. Mas isso não é verdade, porque não foi dado o referencial para fazer a análise. E sem o referencial a gente não consegue determinar. Mas professor, como que eu defino então que um corpo está em movimento e como que eu defino que um corpo está em repouso? Um corpo está em movimento quando a posição dele altera para um dado referencial. Então o corpinho está em movimento quando a sua posição altera para um dado referencial. Vou abreviar aqui, tá? Então, quando a posição do corpo altera para um dado referencial, a gente pode falar que esse corpo está em movimento. Agora, um corpo está em repouso quando a sua posição não altera para um dado referencial. Muito bem, para ficar mais bonitinho, eu vou grifar. O corpo está em movimento quando a sua posição altera para um dado referencial e o corpo está em repouso, ou melhor dizendo, parado, quando a sua posição não altera para um dado referencial. Dessa forma, eu consigo avaliar se esse carro está ou não em movimento. Mas para isso, eu preciso primeiro adotar um referencial. Vamos supor que eu adote como referencial o pé da árvore. Adotando ele como referencial, eu vou desenhar dois eixos, um eixo vertical e um eixo horizontal. Perceba que conforme o tempo vai passando, esse carro está mudando sua posição em relação à árvore. Ele está ficando mais próximo da árvore. Como a sua posição está mudando, para a árvore, esse carro está em movimento. Ah, então professor, quando eu falo que esse carro está em movimento, tem que dar o referencial? Sim. Para a árvore, esse carro está em movimento. Agora, já essa maçã, esse fruto, em relação à árvore, perceba que a posição dele não muda. Se a posição desse fruto não muda, significa que esse fruto está em repouso em relação à árvore, certo? Agora vem outra coisa mais curiosa. Se eu adotasse o Sol como referência, perceba que a Terra gira ao redor do Sol. Então, em relação ao Sol, a Terra está mudando sua posição. Como tudo isso aqui está na Terra, significa que para o Sol, a árvore, o fruto e o carro estão em movimento. Nossa, sério? Sério. Agora, é possível encontrar um referencial onde o carro está em repouso? Sim. Por exemplo, se eu adotar essa pessoa, o motorista, como nossa referência, eu tenho que desenhar os eixos sobre ele, né? Então aqui, eixo Y, eixo X. Eixo Y, eixo X. Perceba que sobre a pessoa eu desenho a referência, certo? Olha só o que acontece. A posição do carro não muda para essa pessoa. Portanto, para essa pessoa, para o motorista, o carro está em repouso. Porque a posição do carro não está mudando. Isso acontece, perceba, a posição do carro não mudou em relação à pessoa. Portanto, o carro está em repouso para a pessoa. E a árvore, professor? Perceba que para a pessoa, a posição da árvore está mudando. Portanto, para essa pessoa, para o motorista, a árvore está em movimento, porque a posição mudou. Então, fazendo um fechamento, perceba o seguinte, a gente pode falar que um corpo está em movimento quando a posição do corpo altera para o referencial, ou melhor dizendo, corpos estão em movimento, em movimento quando a posição dos corpinhos alteram. Se a posição alterou, está em movimento. Se a posição permanece a mesma, significa que está em repouso. É uma coisa importantíssima, que é a questão de ser recíproco, a questão de movimento e repouso. Como assim? Se o carro está em movimento para a árvore está em movimento para o carro. Se a maçã está em repouso para a árvore está em repouso para a maçã. Essa questão do recíproco é muito importante, beleza? E agora, você sabe dar a resposta se você está em movimento ou se você está em repouso? Vamos ver? Pessoal, voltando. Lembra da pergunta que eu fiz? Você está em movimento ou você está em repouso? A resposta é depende do referencial. Por exemplo, temos aqui um estudante, ele está assistindo a aula do Estude. Se a gente adotar o monitor como referencial, a gente percebe que
Em relação ao monitor, a posição da pessoa não muda, a posição do aluno não muda. Portanto, essa pessoa está em repouso em relação ao monitor. Como é recíproco, o monitor está em repouso em relação a ele. Agora, se a gente adotasse, por exemplo, o Sol como referência, a gente sabe que essa pessoa vai estar em movimento, porque a posição dele está mudando para o Sol. Logo, o Sol está em movimento para ele. Beleza? Beijão, pessoal. Até a próxima. Estude.